A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem porções da Bíblia que aquele que não conhece a palavra de Deus, nem o nosso Deus, acham que é para confusão ou para achar algo condenatório em Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é perfeito e nada do que foi escrito foi sem significado ou importância. Em tudo, Deus tem propósito. Inclusive, quando Ele fala, eu endureço a quem quero e tenho misericórdia de quem eu quero. Que eu fiz vasos de honra e vasos de desonra. É sobre isso que nós vamos estar entendendo na palavra de Deus a que se refere. Entendendo o que o Senhor quis dizer acerca disso. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, Tu és bom e misericordioso e Tu és eterno. E a Tua palavra para sempre, Senhor Deus, está firmada nos céus. Ela nos livra da morte e da destruição e nos sustenta na luz da Tua presença. Bendito seja o Teu Espírito Santo que nos traz revelação de quem Tu és, Pai. E que Cristo Jesus foi certamente a imagem perfeita de quem Tu és, Pai. Deus de amor, Deus de graça, Deus de justiça, Deus de misericórdia, que sonda todos os nossos caminhos e conhece todas as nossas veredas. Querido Pai, traga à luz a Tua palavra. Dá-nos entendimento, unja a nossa mente para que seja transformada pelo poder da Tua palavra, pelo Teu Espírito. E unja o nosso coração, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Dá-nos entendimento e graça, Pai. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler um texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 9, acerca da soberania de Deus, que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Continua dizendo, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E este não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Isaías clama em relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o exército do céu se nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios não buscavam justiça, obtiveram injustiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pois bem, esse texto para muitos é absolutamente controverso. Por quê? Ele nos mostra algo que aconteceu não dependente de obras, mas pela vontade soberana do Senhor. Mas vamos alinhar o entendimento disso. Em primeiro lugar, amados, Deus não é Deus de confusão. Primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse texto. Deus não é Deus de confusão. Em segundo lugar, nós precisamos entender o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Como assim? Nós vamos ver o que aqui em toda a palavra de Deus o Senhor fala que coisas boas acontecem ao justo, ao injusto, ao ímpio e ao santo. Então nós vemos o que com Deus não há nem sombra, nem variação, nos diz a palavra no livro de Tiago. E nós precisamos entender que Deus não faz acepção de absolutamente ninguém. Então aí você fala assim, como assim? Se Deus é soberano sobre todas as coisas, e realmente Ele faz, com alguns dá uma bênção e para outros não. Para um endurece o coração, para outros não. Onde fica o livre-arbítrio? E essa é uma questão teológica bastante discutida. Então existem igrejas, que aceitam a predestinação, outras que não aceitam em virtude disso a predestinação, e outras que questionam se o homem realmente tem o livre-arbítrio. Mas eu quero voltar um pouco na história que o Senhor nos deixou na sua palavra. Em primeiro lugar, amados, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz assim, que aquele que Ele predestinou, Ele também chamou. E o que chamou, Ele também justificou. E o que justificou, Ele também glorificou. Como assim, Vamos entender o que esse texto está dizendo. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, amado, é aquele que é herdeiro das promessas, é herdeiro da palavra de Deus, foram eles que escreveram a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Nós vamos ver o que eles tiveram oportunidade de ouvir e ver os milagres de Deus. Então, o povo escolhido de Deus. Eu quero te dizer acerca da predestinação. Eu acredito na predestinação. De que forma? Amados, Deus não fez o inferno para homens. Não. Deus não fez o inferno para homens. O Senhor fez para Satanás e seus demônios. Não para o homem. Como que você afirma isso? A palavra de Deus nos diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e viva. Sim. Pois bem,
nós vamos ver o quê? Que com relação a isso, nós entendemos o seguinte: Deus predestinou a todos, indistintamente, bons e ruins, o Senhor predestinou para a salvação. Porque Cristo Jesus não morreu por mim, por você, ou por aquele outro, e por outros não. Não, Jesus morreu por todos nós, por toda a humanidade. E nós entendemos o seguinte: nós vamos ver o quê? Que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa ao povo de Israel. É o que a palavra de Deus nos fala também, o quê? Que se realmente a raiz é boa e a queda de Israel trouxe a bênção sobre nós, gentios, nós desprezaremos isso se nós somos rambuzeiros enxertados na oliveira verdadeira? Não, não podemos, mas precisamos entender o que Deus quer fazer. Nós vamos ver o quê? Que o Senhor escolheu o povo de Israel, amém? E nós vamos ver o quê? Que o que o Senhor pretendia? Que o povo de Israel fosse luz para todo mundo, levando a palavra, a verdade e exaltando a vinda do Messias, de Cristo Jesus. E nós vamos ver o quê? Que Israel, entre aspas, se achou, né? Ele achou-se o máximo, porque ele foi o povo escolhido de Deus. Mas se nós observarmos a palavra, no livro de Juízes, no livro de Reis, nós vamos nos surpreender. Porque a palavra de Deus nos mostra quase que ao começo de cada capítulo. E o povo de Israel pecou contra o seu Deus. E o povo de Israel pecou contra o seu Deus. Então, amados, nós vemos e entendemos que eles receberam a promessa. Eles receberam a promessa. Que promessa? Das bênçãos de Abraão. Das bênçãos de Abraão. Mas nós vamos ver que lá no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, nós encontramos isso também. Que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Qual foi o grande engano do povo de Israel? Eles caminharam com o Senhor por um tempo. Depois eles queriam ter direito à salvação como povo de Deus pelas obras. Pelas obras. E foi quando Deus o quê? Instituiu a lei. E para mostrar a falibilidade humana em cumprir a lei, nós vemos o quê? Que isto aconteceu com o povo de Israel. Eles não conseguiram cumprir a lei, amados. Não cumpriram a lei de forma alguma, mas eles queriam ter direito de reivindicar diante de Deus aquilo que tinha sido as suas obras, como o povo eleito, como o povo que perseverou no deserto, como um povo escolhido, o povo que andou com Moisés, que gerou Davi, e assim por diante. Mas eu quero te dizer o seguinte, entendendo esse trecho da palavra de Deus, nós vamos ver o quê? Que o Senhor chama a todos, o Senhor predestina a todos para a salvação. E a promessa está aqui, assim como a promessa foi feita ao povo de Israel. E o cumprimento dessa promessa, veja lá, o cumprimento dessa promessa é no tempo de Deus, né? E o que acontece? Nesse ínterim, nessa caminhada, desde a promessa até o cumprimento dela, existe algo que se chama livre-arbítrio. E que o Senhor fez questão de deixar para o homem. Porque o Senhor, de forma alguma, já disse isso inúmeras vezes, o Senhor não quer, Ele não quer pessoas que estejam cegas diante dele. Mas o Senhor quer que nós o reconheçamos como Senhor, como Salvador, e que nós o busquemos por decisão nossa, pessoal e individual. Pois bem, nós vamos entender nesse texto, amados, que a promessa foi dada ao povo de Israel. O povo de Israel, até hoje, se recusa a aceitar Jesus como Messias, como um ungido de Deus que veio. Eles buscam um libertador que seja político. E o Senhor não veio com esse propósito. O Senhor veio para instituir o reino dos céus sobre a terra. Pois bem, e aqui o que acontece? Se tem o livre-arbítrio nesse ínterim, e nós vamos ver que isso é muito claro, em todo o tempo, desde lá, desde Adão e Eva, né? O que eles fizeram? Eles escolheram. Eles usaram o livre-arbítrio que Deus lhes concedeu para o quê?
perderem a comunhão com o Senhor e saírem daquele jardim do Éden. Vamos pegar Caim, né? Se nós observarmos Caim, nós vamos ver o que ele fez a sua oferta, fez de qualquer jeito para o Senhor. Ele não deu o melhor dele, mas o Senhor o advertiu com todo amor. O Senhor falou: Caim, se você fizer direito de uma próxima vez, você vai ser aceito por mim. Mas o pecado está diante de ti. Ou você domina sobre ele, ou ele dominará sobre ti. O que o Senhor lhe deu? Poder de escolha, livre arbítrio. O Senhor não quer robôs, amados. O Senhor quer que nós o amemos pelo que ele é, pelo que ele é. Não impõe nada a cada um de nós, de forma alguma. E assim nós vemos que o Senhor predestinou todos para a salvação. Aí você vai dizer assim, mas aqui o que está dizendo? Aqui está dizendo que o mais velho, Jacó e Esaú, que Esaú ia servir Jacó, e que o Senhor se agradava de Jacó e não se agradou de Esaú. Por quê? Como assim? Amados, é um intervalo entre a promessa e entre o quê? O cumprimento dela. Então tá, nós vamos ver o quê? O que o Senhor olhou com relação a Esaú e com relação a Jacó. Amados, eu costumo dizer que Deus sabe. É como se nós estivéssemos vendo o que? 3 palcos. Um do passado, um do presente e outro do futuro. O que nós vemos? Se nós olhamos para o passado, nós identificamos as coisas do passado. As do presente, nós vivemos. E as do futuro, nós não sabemos. Mas Deus sabe. Aqui que entra, amados, o poder da soberania de Deus. Que nós, homens, olhamos e limitamos a soberania de Deus. Nós queremos que a soberania dele seja rasa como os nossos olhos enxergam. Mas Deus é o Criador de todas as coisas, excelso, poderoso, que conhece, amados, nossos pensamentos antes mesmo que eles venham à luz. Isso indica uma soberania particular de onisciência e onipresença do nosso Deus. Aqui está toda a diferença para entender esse texto. Nós vamos ver o que se nós olharmos racionalmente isso que está escrito, sem entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Deus conhece ontem, hoje e amanhã de cada um de nós, vamos entender errado o que o Senhor quis dizer aqui. Mas nós vamos ver o quê? O que o Senhor... Será que Esaú não estava destinado à salvação? Será que Faraó não estava destinado à salvação? Estava. Todos nós, da humanidade, estávamos destinados à salvação. A promessa é para todos nós. Me lembro do livro de Atos também, né? Quando ele fala, quando foi derramado o Espírito Santo, e que Pedro ainda exortou que essa promessa era para aqueles que lá estavam e por aqueles que iam se converter, né? Então nós vemos que o Senhor, ele conhece, amados, a soberania dele, conhece o coração de cada um de nós. E aqui é que está esse texto de importância. Por que o Senhor diz, eu amei Jacó e rejeitei Esaú? Apesar da promessa. Assim como está acontecendo com Israel. Nós vemos o que eles são os senhores da promessa. E nós a herdamos por conta deles terem falhado. Mas a promessa é deles. A promessa é deles. E aqui o próprio Senhor diz, é um remanescente de Israel que vai se salvar porque creem no Filho de Deus. O Senhor tem um único critério, amados. O Senhor tem um único critério para que realmente haja salvação e o querer de Deus das nossas vidas. Crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo, mas quem não crer será o que? Condenado. A palavra de Deus já nos diz isso em João 3,36, ok? Esse é o critério único do Senhor. Por quê? Porque Deus deu o que ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer por nós. Mas o Senhor quer que nós nos dirijamos
ao Senhor Jesus, por decisão pessoal, íntima, por livre arbítrio. Amém? E assim nós vamos ver, amados, que Deus percebeu em Esaú que ele não gostou e em Jacó que ele gostou. Antes mesmo, eles não tinham nem nascido, estavam brigando no ventre materno, quando o Senhor falou a Rebeca essa palavra. E nós vamos ver o que aqui? O que Deus sabia? Deus conhecia toda a vida de Esaú, conhecia toda a vida de Jacó, e assim como conhece toda a sua vida e a minha vida. E o Senhor conhecia aquilo que cada um pensaria e decidiria um dia. E nós vamos ver o que aqui? Esaú, quando realmente Jacó trocou a primogenitura com Esaú por um prato de lentilha, nós vemos que ele ficou chateado. Ele se sentiu ofendido, mas ele não deu importância para a primogenitura em si. E o Senhor observou isso. Isso já estava no coração de Esaú. O Senhor conhecia as decisões que ele iria tomar diante das circunstâncias. Assim como quando Jacó tomou as bênçãos de Esaú. Esaú se enfureceu com isso. Ele ficou muito bravo com isso, a ponto que dele se levantar e dizer: eu vou matar o meu irmão. Pois bem, nós vamos ver o que isso também já estava no coração de Esaú. E que na realidade ele queria a bênção, ele queria ouvir a bênção. Ele não queria tomar posse dela. E o que acontece? O Senhor também sondou esse coração. E o Senhor deu oportunidades para Esaú de ter e manter a sua primogenitura, mas ele não se importou. Dele ser abençoado, mas ele não se importou. Ele se ofendeu. Presta atenção. Ele se ofendeu, mas ele não se importou com os valores do reino de Deus. Diferente de Jacó, tá? Diferente de Jacó, que nasceu já com um nome já constrangedor, né? Com um nome constrangedor, Jacó, né? Que tem um significado, entre outros, de ladrão. E o Senhor sabia do coração de Jacó. O Senhor sabia do coração de Jacó. Sabia que, independente do que ele fez, o Senhor transferiu a primogenitura e a bênção para Jacó. O Senhor tinha determinado isso? Amados, o Senhor tinha determinado, mas é o que eu te falo, existia a promessa, até que ela se cumprisse, existe aqui o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos ver o que o Senhor colocou isso tão fortemente no coração e na vida, inclusive de Rebeca, que Rebeca foi aquela que impulsionou seu filho Jacó a fazer o que fez, né? E nós vamos ver o que, mas meu Deus, como isso acontece? O Senhor conhecia o coração, não só de Esaú, como de Jacó. E nós vamos ver o que Jacó fez? Jacó foi aquele, amados, que deu valor. Ele deu valor às coisas do alto. Ele buscou e exerceu aquilo que ele aprendia e que havia aprendido durante o tempo que ele viveu com seus pais. Ele aprendeu o temor do Senhor. E ele queria caminhar com o Senhor. Ele podia não ser justo, e nenhum de nós é, né? Mas ele queria caminhar com o Senhor. E tanto a ponto de que ele lutou com o anjo no vale do Jaboque. Ele lutou uma noite inteira. Eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. E aquele anjo, amados, pela maneira como foi escrito no hebraico, sugere que aquele anjo com quem ele lutou é Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que ele prevaleceu ao anjo. Sabe o que é isso, amados? Nesse caminho, né? No caminho da promessa, até o cumprimento dela, ele agarrou,
ele agarrou, ele decidiu que ele andaria na presença do Senhor. E o Senhor sabia esse dia. O Senhor sabia esse dia. E sabia que o coração de Esaú era duro também. Tanto que ele ameaçou matar o irmão. E quando o povo, os descendentes de Jacó, do povo de Israel, tentou passar por eles, o povo de Esaú impediu. Impediu. Isso ficou claro, foi uma ofensa a mais para o Senhor, né? E uma das coisas que eu percebo aqui também nesse texto, né, que a gente vê, assim, Deus deu oportunidades ao Esaú, assim como deu oportunidades para Caim. Assim como deu oportunidades para os reis de Israel. Inúmeras oportunidades. Mas a escolha foi individual e de cada uma. E o Senhor conhecia o coração antes mesmo que eles tivessem tais atitudes. E nós vamos ver aqui, né, que o Senhor fala assim, eu usei, né, querendo dizer, eu usei Faraó para o meu propósito. E o Senhor fala que o Senhor rejeitou Faraó. Mas por que Deus rejeitou Faraó? Ele não tinha promessa? Como toda a humanidade, nós temos a promessa. Mas nós vamos ver o que? Olha o coração de Faraó. Ele, na hora que apertava as coisas, ele dizia, vai, povo. Passavam alguns minutos, ele voltava atrás e dizia, persiga, não vou soltar. Eu vejo que Deus deu 10 pragas, e cada praga foi uma oportunidade para Faraó voltar-se para Deus e crer no Deus de Israel. Deus não tem prazer nenhum, amadas, de forma alguma, em que o ímpio vá para o inferno, de forma alguma. Não tem prazer nisso. Não é esse o propósito de Deus para nós homens, mulheres. Mas o Senhor deixa que cada um faça a sua escolha. Eu me lembro do pastor Cote que ele diz assim, né? Que para irmos para o céu, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra, precisamos de irmãos que nos ministrem. Mas ele também diz, mas para o inferno, cada um caminha com as suas próprias pernas. Isso. Nós vemos aqui a soberania de Deus. Deus, amados, nos assiste. Ele nos dá a promessa e até o cumprimento dela ele nos observa. Ele vai observar como nós caminhamos em direção à promessa. É por isso que ele diz aqui que ele fez vasos para honra e vasos para desonra. Dá a impressão que Deus está castigando e punindo. Não. Deus deixa que as consequências das nossas escolhas venham sobre nós. Isso indica que Deus é soberano, ele vê todas as coisas. Mas que o Senhor nos permite, na nossa limitação, escolher se nós queremos a promessa ou não. Essa é a soberania de Deus e é isso que nós precisamos entender, né? E não que Deus fez, não que Deus criou o vaso para honra ou o vaso para desonra. Não mesmo. Nós vamos ver o que a caminhada do homem determina, se é um vaso de honra ou se é um vaso de desonra. E nós vamos ver, amados, que realmente a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nela não tem confusão. E é por isso exatamente que esse capítulo de Romanos 9 nos fala sobre a soberania de Deus. Às vezes nós lemos esse capítulo esquecendo de olhar lá em cima o título desse capítulo, que nos fala da soberania de Deus. Lemos e queremos questionar isso aqui. Por que Deus agiu assim? Por que Deus agiu assado? Será mesmo? Né? E eu tive a oportunidade de ouvir, de ver, né? Um rios bem rapidinho, que ficou no meu coração, né? 3 traficantes, pela madrugada, estavam juntos num determinado lugar e chegou uma senhorinha, muito idosa, 4 horas da manhã. Falou, posso orar por vocês? Os outros falaram, pode sim.
Ela foi orar pelo primeiro, caiu endemoniado. Orou pelo segundo, caiu endemoniado. E o terceiro, ele falou assim, a senhora pode orar, mas não põe a mão na minha cabeça, porque ele tinha certeza que ele ia cair também, endemoniado, né? Ela falou assim, não quero que a senhora coloque a mão na minha cabeça, falou para ela. Ela falou, não, meu filho, não, eu não vou colocar, não se preocupe, você não vai cair. Eu não vou colocar a mão na tua cabeça, mas eu vou orar por você. E ela começou a orar e começou a dizer para ele, olha, aquilo tudo que te vem à mente, vem pelas madrugadas, vem de dia, e parece que você tem uma sensação de que está ficando louco. Seus pensamentos estão vindo coisas estranhas, e você realmente acha que está ficando louco. E aquela senhorinha, serva de Deus, disse para ele, não. Todas as vezes que você sentir isso, saiba, é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Então não tenha ideia de que você está enlouquecendo, mas sim, preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer fazer contigo, Rodrigo. Na hora que falou o nome dele, amados do céu, ele voltou, né? E ele realmente se surpreendeu. Ele falou assim, olha, é mesmo uma mulher de Deus, né? Ela falou, sou sim, e você também é um homem de Deus, só que você ainda não sabe. Eu achei tremendo isso, sabe, amados? Então eu vejo assim, muitas vezes, eu fico olhando aqui Jacó, né? Fico Jacó, ele era um homem de Deus e não sabia. Assim como existem muitos ainda que precisam de resgate, que serão homens e mulheres de Deus e que ainda não sabem, Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe do coração de cada um de nós. E Ele é poderoso para trazer à luz decisões corretas no coração daquele que Ele sabe que vai temê-lo. Isso, amados, é a confluência do amor de Deus. É a confluência da predestinação com o livre-arbítrio. É quando o homem tem a promessa e caminha em direção ao cumprimento dela. Isso é o que Deus determinou como predestinação. O cumprimento da promessa. A promessa é uma coisa, o final da história é o outro. É a concretização daquilo que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Isso, amados, é só porque o Senhor nos amou primeiro. Isso é só porque Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre todos os nossos pensamentos. E é muito bom, eu louvo a Deus, porque um dia o seu coração, o meu coração, o Senhor perscrutou e viu que nós queríamos servi-lo em espírito e em verdade. E aquilo que foi promessa tem se concretizado na minha e na sua vida. E vai fazer muito mais. Eu louvo a Deus porque quando nós éramos, como nos diz o Salmo 139, nós tínhamos o corpo informe no ventre da nossa mãe. Mas o Senhor conhecia todos os nossos dias. Isso para nós é algo, amados, difícil da gente entender, porque nossa visão de soberania é bem limitada, mas Deus é Deus do impossível. Ele conhece o coração de cada homem, de cada mulher, de cada um que vai decidir-se por Cristo Jesus e rejeitá-lo. Sabe, eu fico pensando, né, com relação àquilo que o Senhor tem dito e falado na palavra e através de outras situações também. Muitas vezes nós olhamos e queremos julgar o outro, né? Apontar o dedo, não. Ou achar que aquele lá é absolutamente improvável. Quero te dizer que Deus procura as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Vamos nos lembrar disso. É que é do improvável que Ele levanta aquele que vai ser usado por Deus. É do improvável. E aqui, se você olhar a história de Jacó, você fala, improvável, improvável. Se você olhar a história de Paulo, você vai dizer, improvável, né? Se você olhar a tua história e olhar a minha história,
Talvez você dissesse improváveis. Mas o Senhor nos amou e nos atraiu até a cruz. Por isso, amados, né? Nós vemos o que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento, porque isso faz parte da soberania de Deus. E nós somos gratos, porque o Senhor nos amou. E nós queremos, sim, sermos vaso de honra para o Senhor. Que essa palavra seja de esclarecimento para o teu coração, para a sua vida. Se você tinha dúvida, que o Espírito Santo de Deus te complete o entendimento. E que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Lembre-se sempre, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ok? Em Deus não há sombra e nem variação. E Deus não é Deus de confusão. E Deus é soberano sobre tudo que Ele criou. Presta atenção, Salmo 24:1 diz assim, que o Senhor é Senhor dos céus e da terra e de todos os seus moradores. Todos, amados. Isso é um Deus de justiça. Isso é um Deus que conhece os corações. Isso é um Deus que nos dá a oportunidade de escolhermos a cruz. Amém? Que o Senhor continue falando contigo. Vou orar. Pai eterno, muito obrigada, Senhor. Porque Deus, Tu és Deus que esclarece a Tua palavra. E nada dela, Senhor Deus, é vazio ou sem significado. Mas o Senhor faz todas as coisas com propósito. Bendito seja o Senhor que nos deu a promessa e que nos deu o cumprimento dela, Pai, em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, que como aquele ladrão da cruz, ó Pai querido, ainda que estivesse totalmente comprometida pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pelas mãos sujas, Senhor, o Senhor o amou, porque o Senhor quer diante de Ti, Senhor Deus, o ladrão, aquele que é murmurador, o adúltero, o fornicador, mas o Senhor também quer o pedófilo, o assassino. Porque Cristo Jesus, a todos nós, dá a oportunidade de escolhermos o certo. Pai querido, que as nossas decisões sejam sábias diante do Senhor. Que as nossas decisões agradem o coração de Deus. Que nossas decisões nos tornem um vaso de honra. Pai querido, nós sabemos que cada um pode colocar o que quiser dentro desse vaso, pessoalmente na nossa vontade. Podemos colocar ouro, prata, podemos colocar dinheiro roubado, podemos colocar outras coisas, pedras, podemos colocar água, podemos colocar flores. A escolha é pessoal de cada um. Senhor Deus, muito obrigado que nós sejamos vaso de honra para Ti, escolhidos e preparados desde a eternidade para darmos frutos, e frutos benditos que alegrem o Teu coração. Querido Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, confirma a Tua promessa e a Tua palavra nas nossas vidas. Livra-nos de cair nas garras do inimigo, ó Pai querido, em nome de Jesus. Dá-nos discernimento e sabedoria e um coração de paz contigo e com os homens. Pai querido, em nome de Jesus, guia-nos pelas Tuas veredas de justiça, que nós possamos perseverar, Pai, até o fim. Fortaleça-nos, ó Deus, fortaleça-nos, Espírito Santo. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.